Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de ciência. Desde já eu peço que vocês peguem o material didático de vocês e me acompanhem lá na página 6. Galera, nós começamos a trabalhar aí os biomas mundiais. Nós já estudamos dois deles, que foi a floresta pluvial tropical e a savana. Agora nós vamos estudar aí os demais biomas que estão presentes aí em todo o mundo. Primeiro nós vamos falar aí sobre o deserto subtropical. O deserto subtropical, galera, ele é encontrado em algumas regiões do mundo. Olha só, quando nós temos o deserto do Saara, que é lá na África, temos o deserto do Atacama, que é no Chile, e nós temos os grandes desertos australianos, que é uma imensa quantidade de desertos lá na Austrália, certo? O clima do deserto, galera, ele é um clima seco e quente. Por ser um clima quente, acaba que o solo ele é pouco fértil e juntamente com a escassez de água, a flora lá ela é muito reduzida. E as plantas que vivem lá, elas têm que se adaptar ao clima muito quente. A flora do deserto ela é composta de gramíneas e pequenos arbustos. Desses pequenos arbustos nós podemos destacar aí o cacto. O cacto, galera, ele tem uma adaptação para o deserto. Como que é feita essa adaptação? Veja bem, o cacto ele não possui folhas, porque as folhas do cacto é modificada em espinhos. Como essa planta não tem as folhas, então ela não perde a água com facilidade para a atmosfera. Lembrando que, para que o cacto realize a fotossíntese, o corpo dele é todo esverdeado, então é pelo caule dele que ele realiza a maior parte da fotossíntese. Se você furar algum dia um cacto, você vai perceber que o interior dele é muito cheio de água e as suas raízes, elas são raízes superficiais, ok? É muito raro chover, mas caso haja uma chuva, para que não infiltre muito no solo, então o cacto consegue absorver essa água aí presente, ok? A fauna do deserto ela é repleta de répteis, mamíferos e invertebrados. Lá nos répteis nós podemos citar as cobras e os lagartos. Mamíferos conhecidos lá são os roedores. E também nós temos aí os invertebrados, que são os escorpiões, formigas e besouros. Bom, esses animais que estão presentes aqui no deserto, galera, são animais de hábito noturno, porque durante o dia o deserto ele atinge 50 graus Celsius, então é muito quente. Durante o dia eles ficam alojados aí alojados em buracos, em rochas ou em tocas aí perto de plantas, que é uma forma para eles sobreviverem. Quando chega a noite, esse clima ele cai de 50 para 0 graus. Então o deserto ele tem uma temperatura muito alta durante o dia e quando chega a noite, essa temperatura ela chega a ficar a 0 graus, um clima muito frio. Então com essa variação de temperatura é muito difícil sobreviver em regiões como essa, a não ser que você seja aí um ser adaptado para aquela região. Certíssimo, hein, galera? Vamos então para o próximo bioma, que são os campos e bosques. Galera, é o seguinte, em determinados locais aí no mundo, o bioma campo ele tem nomes específicos. Veja bem, na América do Norte, ele é conhecido como pradaria. Lá na América do Sul, que é o caso nosso aqui, é chamado de pampa. E lá na Ásia ele é chamado de estepe. Então, em determinado local ele vai ter um nome diferente. O clima dos campos e bosques é um clima subtropical, com uma temperatura muito elevada no verão e uma temperatura muito baixa no inverno. Em locais em que há mais chuva aí, a flora ela é constituída de gramíneas e de arbustos que podem chegar até 2 metros de altura. E nessa região que possui essa flora intensa aí,
nós podemos destacar aí alguns animais e sua fauna. Ela é composta de alguns herbívoros nativos. Para quem não lembra, herbívoros são aqueles seres que alimentam exclusivamente de plantas, certo? E nós podemos destacar aqui os visões, que é um tipo de boi presente lá na América do Norte. E depois nós temos aí os roedores, lobos, raposas e uma grande quantidade de insetos presentes aí nesse bioma campo. Continuando aí, galera, agora nós vamos falar de duas florestas temperadas, que é a sazonal e a pluvial. Olha só, primeiro nós vamos começar aí com a sazonal temperada. Bom, galera, é o seguinte, a floresta sazonal temperada, o local onde é predominante esse bioma é no hemisfério norte. O clima da floresta sazonal ele é temperado, com as 4 estações bem definidas. Nós temos aí verões quentes e úmidos e invernos frios bem rigorosos. E é claro que as árvores também passam por um processo de perder as folhas quando estão chegando próximas aí do inverno. Olha só, galera. A flora da floresta sazonal temperada, ela é composta de plantas herbáceas, são aquelas plantas que possuem um caule mais flexível, como flores, entre outros. Nós temos musgos. Os musgos só estão presentes aí no verão, porque quando chega no inverno o solo está coberto por neve, então não há possibilidade de ter musgos aí. Nós temos as grandes árvores, que quando chega no outono, elas perdem aí as folhas. A perda dessas folhas é importante para essas árvores, porque quando chega no inverno, tem uma baixa luminosidade e também o solo ele congela a água presente ali, então é difícil para essa árvore captar a água presente no solo. Então perder as folhas é importante para essas árvores para manter a energia dela. Então, sem as folhas, ela possui um gasto energético melhor. Quando passa aí o inverno, essas folhas elas voltam a crescer novamente. A fauna, galera, ela é composta de mamíferos, aves e de insetos. Nos mamíferos nós podemos citar aí veados, raposas e esquilos. Quando chega no inverno, galera, boa parte desses animais passam por um processo de hibernação, que é que o animal ele adormece e utiliza a gordura corpórea para manter suas funções vitais, sem fazer nenhuma atividade. Porque no inverno, esses animais eles têm uma pouca disponibilidade de alimentos. Então, durante as outras 3 estações, esses animais se alimentam bastante, para quando chegar no inverno, passar por um processo de hibernação e assim manter suas atividades corpóreas sem a necessidade de alimentar, utilizando a própria gordura do corpo. Como as aves e os insetos não conseguem fazer isso, essa hibernação, o que eles fazem? Eles fazem um processo de migração. As aves elas vão buscar um ambiente quente, ou seja, se está inverno lá no hemisfério norte, essas aves vão vir aí para o hemisfério sul, ok, galera? Vamos agora para o próximo bioma, que é a floresta pluvial temperada. Nós já estudamos a pluvial tropical. Bom, gente, o local de atuação dessa floresta pluvial, ela é encontrada na América do Norte, próximo ao oceano. O seu clima ele é temperado, só que não tem as 4 estações bem definidas como na sazonal. Por que isso? Isso se dá ao fato dessa floresta ser encontrada próximo ao oceano. E quando você tem uma água próximo de alguma floresta, a água ela interfere diretamente no clima, amenizando o verão e também o clima no inverno. Então não é aqui as árvores da pluvial não perdem as folhas no outono. A flora presente na floresta pluvial nós encontramos musgos e grandes árvores, que nós podemos destacar aqui as sequoias, que são enormes árvores que podem atingir até 100 metros de altura. A fauna ela é composta de insetos, aves, anfíbios e mamíferos, que nós podemos destacar alguns aqui, que são cervos, cabras, ursos, coiotes, lobos e
roedores. Continuando aí, galera, agora nós vamos para os biomas que tem um clima bastante frio no mundo. Primeiro nós vamos estudar aí, galera, a taiga. Galera, a taiga ela está localizada aí próximo do Alasca e também no norte do Canadá, da Europa e da Ásia. A taiga, galera, é um lugar que possui um clima frio, com verões curtos e invernos longos, com temperaturas negativas. Por ter em boa parte do ano as temperaturas muito frias, a vegetação ela é pobre, tendo sua flora constituída principalmente de pinheiro. O pinheiro tem maior quantidade lá, galera, porque o pinheiro ele é adaptado. A forma que ele consegue sobreviver aí a baixas temperaturas. Aquele formato de cone que ele tem impede com que a neve não se acumule nas suas folhas, evitando de quebrar os seus galhos. Então é por isso que o pinheiro ele predomina lá. Mas as outras árvores menores que não têm essa adaptação, quando chega no inverno rigoroso mesmo, essas árvores não conseguem sobreviver por conta da indisponibilidade da água. Galera, é o seguinte, a fauna ela é composta de mamíferos, nós podemos citar aí os lobos, os linces, ursos e tigres. São animais que são adaptados para o local, possuem uma extensa camada de pelo e também uma pele, um excesso de gordura a mais no seu corpo, porque eles entram em um processo de hibernação para eles sobreviverem no inverno intenso, porque esses animais eles não conseguem fazer a migração. Logo depois, galera, nós temos aí a tundra. A tundra ela está localizada próxima ao Polo Ártico, ou seja, ela está mais acima ainda do que a taiga, e por estar mais acima, o seu clima ele é polar. Significa que possui neve o ano todo. Ou seja, quando tem dias no inverno mesmo que chega a ficar quase um mês sem incidência solar nenhuma. A flora, gente, na maior parte do ano ela é escassa. Como o solo ele é recoberto por neve, então acaba aqui ficando escasso. No verão começa a aparecer pequenos arbustos, que é a época em que sua fauna ela começa a aumentar, que é no caso das aves. As aves elas conseguem aí esse alimento através desses pequenos arbustos aí. Temos também os animais que são adaptados, que é o caso aqui dos mamíferos, que nós temos as renas e o boi almiscarado, que são animais que possuem uma pele grossa e também uma grande quantidade aí de pelo, adaptando eles para esse local. Bom, galera, para finalizar, nós vamos estudar aqui agora os ecossistemas aquáticos. Nós já estudamos aí os ecossistemas continentais, que são aqueles que estão sobre o continente, mas também existem aqueles ecossistemas formados na água. Esses ecossistemas se dividem aí em duas partes. Nós temos aí os de água doce, dulcícolas ou água salgada, que são os marinhos. E entre esses dois ecossistemas ainda tem mais subdivisões que nós podemos dividir. Olha só, nós temos aqui os lagos, córregos, rios, recife de corais. Todos esses aqui são ecossistemas específicos. Eles vão ter alguns animais adaptados para esse determinado ecossistema aquático. Isso também varia aí, gente, da presença de nutrientes que tem ali naquela região, a temperatura e também a salinidade, que é a quantidade de sal que tem disponível na água. Nós temos aí as zonas bênticas, que correspondem ao fundo do mar, aqueles animais que vivem no fundo do mar, e nós temos as zonas pelágicas oceânicas, que correspondem aí aos animais que vivem nas águas oceânicas abertas. Depois nós temos os estuários, que são aquelas zonas onde o rio ele se encontra ali com o mar, então naquela região ali vivem peixes tanto do mar quanto dos rios, as regiões estuárias, e nós temos as zonas entre marés, que são locais em que as marés influenciam durante a época do ano. Tem certa época em que
a água, a maré vai subir e vai inundar aquele local, e certa época do ano de seca essas marés elas vão diminuir, deixando todo aquele local seco. Certinho aí, galera? Agora eu peço que vocês façam o exercício lá do livro de atividades, que está da página 7 até a página 9. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.